E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Guilherme. O Guilherme ele é coordenador da área de logística e operações. Ele vai falar mais sobre isso também. Mas esse aqui é mais um vídeo dessa nossa série que a gente está tentando diminuir aí essa distância entre a faculdade e o mercado, né? A gente sabe que quando a gente é chamado para as vagas de estágio lá no meio da faculdade, lá para o final da faculdade, a gente não sabe o que a gente vai fazer ali em cada vaga, né? A gente vê um monte de área diferente, pedindo às vezes coisas diferentes, e a gente não tem a menor ideia, cara. A gente cai de paraquedas ali. Então esse é o objetivo dessa série. E hoje o Guilherme vai falar mais, o cara já tem um monte de experiência aí, com certeza vai ser muito proveitoso. Ele vai conseguir compartilhar bastante coisa aí com a gente. Bem-vindo aí, cara. Se apresenta aí, fala um pouco sobre você, o que você fez e tal, o que você está fazendo hoje também. Bom, eu sou o Guilherme, eu trabalho hoje como coordenador de logística na L'Oréal. Não comecei como coordenador de logística lá, comecei em uma outra área, mas na verdade assim, a minha paixão por logística, operações como um todo, começou bem antes. Quando eu estava na faculdade, acho que é um pouco do que o Renan falou, normalmente na faculdade a gente não tem muita noção, né, de cara, o que é operações, o que é logística, o que é isso tudo que a gente está falando. Não tem quase nenhuma, né? Não tem informação nenhuma. Eu lembro bem que eu na faculdade, a única coisa que eu tive de logística era uma matéria que até era chamada de logística, mas você só via previsão de vendas. Que na verdade quando você vai pro trabalho, previsão de vendas é até uma outra área, não é nem uma área de logística, assim. E você fez faculdade de quê? Eu fiz engenharia de produção na UF. Legal. Então tem a ver, né? Sua faculdade já tem um pouco a ver com essa área também. Assim, quando a gente fala de operações, até pulando já pro mercado como um todo, assim, quando a gente fala de operações é muito grande. Então, operações você tem desde uma área de desenvolvimento de produto, você tem uma área de plano de produção na fábrica, você tem uma área de centro de distribuição, você tem a área de compras e de material, você tem a área de planejamento de demanda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que engenharia de produção, sim, ela se encaixa em todas essas frentes, mas você tem, por exemplo, engenharia química muito forte, porque a engenharia química pode trabalhar na fábrica e etc. Enfim, assim, por exemplo, a minha equipe hoje, eu tenho até uma pessoa que fez estatística. Caramba, então, digamos, eu digo muito que quando a gente fala de estágio, na verdade, muito mais do que as competências necessárias em termos técnicos, é muito mais importante o querer. Você querer dar o sangue, você tá ali para trabalhar. Comportamento. Isso. Então, assim, não precisa, óbvio, que se você fizer engenharia, fiz engenharia de produção, fiz logística na faculdade, tal, vai ajudar um pouco, porque você já viu alguma coisa e tal. Sim. Mas, cara, isso não é um pré-requisito, assim, não é mesmo. O meu último estagiário, por exemplo, ele estava fazendo engenharia química, que não é relacionado à minha área hoje, específica, mas ele destruiu, tava mandando super bem, por quê? Porque ele pegou o espírito da coisa de cara, vamos trabalhar em prol do... Vestiu a camisa mesmo, isso, né? Exatamente. Legal. E aí você tava lá na faculdade, né? Então, e aí assim, eu comecei a ver logística, falando, de previsão de venda e tal, eu fiquei um pouco interessado, eu falei, cara, o que é isso, né? E aí eu fui fazer intercâmbio no Canadá. Aí quando eu fui lá pro Ciência Sem Fronteiras também? Fui fazer Ciência Sem Fronteiras. Você deu sorte aí. Foi a época que tava todo mundo indo, agora acabou essa mamata. Mas foi super, cara, pra mim foi super enriquecedor, assim, foi um intercâmbio super bom. Eu fiquei quase 2 anos lá. E aí eu fiz intercâmbio lá em logística reversa, na verdade. E aí, basicamente, muito rápido explicando, logística reversa é o processo... digamos, reverso como é que eu vou explicar assim? Você tem a venda de um produto, certo? E aí quando não dá certo, ou quando, sei lá, você está trabalhando com algo reciclável e tal, como que você traz de volta esse produto? O caso da empresa que eu trabalhava, ela trabalhava com reciclagem de iPads, tablets, etc e tal. Então tinha toda essa questão de logística reversa dos clientes. Basicamente é recolher o equipamento da casa do cliente. Pro centro de distribuição. Não seriam nas casas, não nas casas, né? Os clientes que eu digo são as lojas. Então você vai nas lojas, pega esses produtos que já foram usados e você refaz o produto gerando um seminovo. Legal. E aí você vende esse seminovo. Lá fora é muito comum você ver nas lojas esses produtos seminovos, né? Legal. E aí eu comecei a conhecer essa questão de logística, né?
E aí eu voltei pro Brasil, mesmo assim na época eu queria trabalhar com petróleo, porque petróleo, isso foi em 2013, 2014, que era a época que o petróleo estava lá Tava em alta, era o auge, todo mundo queria trabalhar com petróleo nessa época. Exatamente, falei, cara, eu quero petróleo. E aí a única empresa que não era de petróleo que eu me apliquei na época foi a L'Oréal. Porque também me falaram sobre a L'Oréal, pô, super empresa, não conhecia. Você já tinha tido alguma experiência antes da L'Oréal? Então, eu trabalhei na Ampla, na época, só que não tinha nada a ver com logística. O nome até parece, era suprimentos, só que nada a ver, era muito mais na área financeira e tal. Sim. Trabalhei na empresa Júnior. Ah, você foi da empresa Júnior, né? Fazendo um projeto até para Ampla também. Caramba. Só que também nada a ver, muito técnico, muito voltado para engenharia elétrica. É porque eu queria muito trabalhar, assim, eu queria começar. Você queria pegar uma bagagem ali, pegar uma caixa. Conhecer, porque eu achava que quanto mais coisa eu fizesse na faculdade ia ser melhor, e eu realmente continuo achando isso. Eu acho que quem tiver oportunidade de, desde o primeiro período, o que puder fazer... Cara, já fiz monitoria, já fiz iniciação científica, publiquei artigo e tudo. Se você me perguntar assim, cara, você usa essas coisas hoje? Hoje não. Mas isso abriu porta para você lá atrás. E ajudou muito na minha formação. Legal, legal. Então assim, cara, por exemplo, eu fiz monitoria de uma coisa que não tinha nada a ver, eu fiz iniciação científica para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, nada a ver com o que eu queria. Só que tudo isso te gera, primeiro, cara, acho que é networking, que você começa a conhecer pessoas que estão no mercado, pessoas super com experiência que podem te dar diversas dicas de carreira como um todo. Você começa a se espelhar em algumas pessoas, você começa aquele cara... Começa a modelar ali, em cima de algumas pessoas que você tem como referência agora, que você não tinha antes. Exatamente. E cara, te dá bagagem, assim. Então, e são coisas que, cara, desde o início da faculdade dá pra você fazer muito tranquilo. Monitoria, iniciação científica, tem pra todo mundo, assim. Acho que na grande maioria das faculdades você tem ali, sabe? Sim. Algumas faculdades, acho que a grande maioria também tem empresa júnior. E tem muitos projetos que mesmo que você não tenha hoje na faculdade, você consegue tentar trazer. Então, por exemplo, tem a Enactus, tem o I3E, são alguns projetos que eles são maiores do que a faculdade, entendeu? Tipo, Concordo. Eles são grandes e tem seus ramos ali dentro, então você pode tentar trazer também, não custa nada você tentar. E eu acho que, cara, tudo isso vai te gerando bagagem, até mesmo, às vezes, para te gerar uma bagagem no sentido de, cara, nunca mais quero fazer isso na minha vida. É justo isso também. Exatamente. Quanto antes você vê isso, é melhor, entendeu? Pô, total, então, concordo totalmente. Eu acho super válido. E aí fui fazendo até chegar no estágio lá no Canadá, e aí voltei pra cá, falei, cara, eu quero petróleo. É fato que eu quero petróleo. E aí, justamente pelos meus contatos que eu tinha feito na iniciação científica e na monitoria, eu comecei a conversar com pessoas que trabalhavam na área de petróleo na época. E todo mundo me falou que, cara, não era um mercado que estava no auge, mas que não ia ficar tão bem, que não era assim, que em algum momento ia começar a cair, etc e tal. E aí surgiu esse ponto da L'Oréal. Eu olhei, na época, a área supply e tal. Eu falei, pô, supply é legal. Supply deve ser maneiro. Eu falei, acho que é isso que eu vou fazer. Aí me inscrevi. E aí fiz o processo, eu passei para as de petróleo também. E aí passei para L'Oréal, aí comecei a conversar com as pessoas e aí resolvi ir para L'Oréal. Descobri que era a maior empresa de beleza no mundo, eu não sabia. Porque a L'Oréal realmente é gigantesca e acho que nem todo mundo sabe disso. Tem a noção da proporção, né? Pra você ter uma ideia, perfume tipo Polo, Yves Saint Laurent, essas coisas é tudo L'Oréal. La Roche-Posay, Elseve, Garnier, Fructis, enfim. É gigantesca, é uma empresa gigantesca. Legal. E aí eu falei, cara, acho que é isso, vou entrar para L'Oréal. E aí quando eu cheguei na L'Oréal, que eu entendi que muito mais que supply, logística, existe um mundo de operações. E aí eu falei, opa, que é isso? Assim, o que é isso realmente? Você entrou na área de operações ou na área de logística? Então, na verdade, logística é menor que operações, né? Faz parte de operações. Operações é o todo, que eu falei. Entendi. E aí você tem as ramificações, né? Então você fazia parte dos dois, tanto de logística quanto de operações, é mais ou menos isso. Exatamente, assim. Legal. Na verdade, se você... Cara, assim, acho que é muito... querer falar de logística especificamente é muito teórico, eu diria assim. Quando você entra no mercado mesmo, você vai falar muito mais de operações, você tem a área de supply, que é uma área que está muito mais voltado para que seria uma ponte entre
entre operações e o business. Então é a área que está transitando entre os dois, que é a área que está, por exemplo, uma das áreas que foi a área que eu entrei, que fica ali em supply, é a área de previsão de vendas, então que chama Demand Planning, que é uma área muito nova no Brasil e que está crescendo cada vez mais. Interessante. É uma área super legal, é uma área que... Tem a ver com planejamento estratégico, talvez? Total, assim, você é uma das áreas em termos de operações que você está mais próximo do business. Legal. Por quê? Porque é a área que vai dizer basicamente o quanto que vai vender de produto. Só que para dizer o quanto que vai vender de produto, você usa, obviamente, a estatística, que você vê na faculdade, e aí aquelas matérias chatas pra caramba do ciclo básico de engenharia de estatística e tal, você usa muito. Quem faz engenharia, que tem logística especificamente, esse é o momento que você usa alguns modelos estatísticos que você aprende e tal. Você consegue aplicar, então, finalmente, né? Você consegue aplicar, mas você não pode usar só a estatística. Por quê? Porque o mercado ele tem uma parte toda intangível, digamos assim, né? Então, um exemplo básico. Se uma das garotas propaganda da L'Oréal é a Grazi. Se a Grazi aparece num comercial, segurando um protetor solar da L'Oréal, dizendo que é muito bom, use, isso aumenta a venda. Sim. Agora, aumenta quanto? Então, essa é a parte intangível que você precisa mensurar, entendeu? Estatisticamente, eu vou dizer o seguinte, se no passado vendia 10, no futuro vai vender 10. Sim. Mas se eu for num mês específico colocar a Grazi para fazer uma propaganda, não vai vender 10, vai vender mais. Isso. Então a previsão de vendas ela é muito legal por causa disso, porque você usa a parte estatística, mas você tem que estar muito próximo do business, em contato, que é na verdade assim, acho que até é um papo muito mais longo, que é o processo SNOP, que chama assim, chama Sales and Operation Planning. Legal. Que é o processo onde operações se encontra com a área de vendas. Então é um processo onde o Demand Planning ele é o líder e você tem todas as áreas de comercial, marketing, trade marketing, finanças, todos reunidos tentando discutir qual que vai ser o número para frente. Legal. E tem muito a ver então com definição até de metas, né? Provavelmente. Então, todos esses números que você... E aí varia um pouco de empresa para empresa, tá? Mas os números que você desenha de previsão de vendas, eles normalmente vão se desdobrar em objetivo comercial. Então, o time de vendas realmente vai pegar aquele número que, cara, para frente vai vender 30. Então, para o time nesse comercial... Nesse trimestre aqui tem que vender tanto. Então, quais vão ser as ações que eu vou executar para fazer isso? E às vezes, por isso que eu falei que depende muito de empresa. Porque tem empresa que faz com que a previsão de venda se torne um objetivo comercial. Tem empresa que primeiro entende com o time comercial o que é possível fazer de ações, o que tem dinheiro para fazer e tal. E aí vem com esses inputs e aí a gente constrói a previsão de vendas baseado nisso. Legal. Porque também não adianta eu falar, cara, você tem que vender 100 e o cara do comercial fala, não tem como. Dá, como é que eu vou vender 100? Impossível. Então varia muito de empresa para empresa e de momento financeiro também. Legal. Então isso está dentro da área de planejamento de demanda. Isso. Que é um braço de supply. Isso é. E qual supply e logística, e qual que é a diferença? Tem alguma diferença? Vamos... Cara, essa é uma dúvida que todo mundo aí tem, né? Essa é a maior dúvida de todas. Essa eu vou te falar, acho que até se você for lá na L'Oréal hoje perguntar assim, qual é a diferença supply e logística, tá, todo mundo tem muita dúvida. No conceito, você tem supply chain management, que seria como se fosse a cadeia toda de supply, que aí eu particularmente diria que está muito mais ligado a operações, então é o end-to-end do produto, desde a construção do produto até o final. E logística é muito mais o gerenciamento dos materiais e o gerenciamento da produção e etc. Então, um exemplo claro da L'Oréal. A gente chama, hoje você tem muitas áreas que chamam supply chain, essa área que está muito mais ligada ao business. Então, aí eu vou te dar um exemplo. Então, vamos lá, L'Oréal. Eu tenho a área de planejamento de demanda, que ela está em supply. E você tem uma área do lado, que é a área que recebe esse planejamento de demanda e transforma em plano de produção para a fábrica. Então, vamos dizer assim, se eu vou lá na minha reunião com comercial, com trade, com marketing e tal, eu falo, cara, depois de tudo que vocês me falaram de propaganda, de marketing, de tudo que vai ter, vai vender 30 unidades, tá? Eu passo isso para uma outra área dizendo, olha, para julho eu preciso de 30 unidades, para agosto eu preciso de 50 unidades
e para setembro eu preciso de 40 unidades. Elas vão produzir esses bens aí que vocês vão vender. A outra área vai falar, beleza, entendi o que você está me falando, agora eu preciso passar para a fábrica a necessidade de produção. Porque não necessariamente o que ele vai vender é necessidade de produção. Por quê? Porque eu tenho estoque. Mas isso tudo é dentro de operações? Isso tudo está dentro de operações. Operações é um mundo, na verdade, porque operações eu estou desde do surgimento do produto, desde a criação do produto. Existe, por exemplo, uma área que... Até a venda? Não, a venda já é comercial. É separado. A venda é comercial, mas você está até a estocagem do produto. Entendi. Estocagem do produto é operações ainda. Então assim, cara, para quem, por exemplo, se interessa que acha, ou até que imagina que se interessa por logística, muita gente às vezes fala assim, cara, eu gosto de logística. E até aparece muita gente lá, que a gente entrevista e tal falando assim, pô, eu amo logística. Mas o que é logística? Mas na verdade a pessoa gosta do centro de distribuição, gosta de transporte, de uma área que na verdade é operações. Na verdade não é especificamente logística, mas a pessoa não está totalmente errada, porque de certa forma está muito próximo, tem uma interação e tal. Então realmente isso é uma coisa que a gente vê muito até dentro da própria empresa ainda essa dúvida entre logística, supply, operações e tal. Então assim, na prática, assim, como é que você contaria, né, diria para alguém que não entende nada, uma pessoa super leiga, assim, tipo uma tia sua que não entende nada disso. Como é que você explicaria para ela o que a área de logística faz, assim? Na prática, eu começaria com operações. Tá, com operações então, vamos lá. Eu diria, cara, o que é operações? Então vamos lá, básico. Eu quero desenvolver uma super caneta, tá? Uma caneta que fale. Tá? Operações, ela vai fazer, ela vai criar, na verdade ela vai começar com um protótipo da caneta, ela vai testar a caneta, ela vai ver se é viável fazer essa caneta, ela vai comprar todo o tubinho da caneta, a corzinha da caneta, ela vai comprar tudo da caneta, ela vai produzir a caneta na fábrica, ela vai garantir que depois de produzir a caneta vai estar com uma qualidade correta essa caneta, ela vai garantir que a caneta vai chegar no centro de distribuição de forma correta em termos de transporte e ela vai garantir que eu tenho um estoque saudável dessa caneta, ou seja, que eu não produza nem muita caneta, nem muito menos, porque se eu produzo demais eu gero obsoleto, ou seja, estoque vai ficar vencido. E se eu produzo menos, eu não tenho produto para vender. Então eu tenho que garantir isso também. E também eu tenho que garantir que vai chegar no meu cliente. Quando a gente chama de cliente é, por exemplo, uma drogaria, uma loja, né? Tipo, para você chegar numa caneta e comprar, para você chegar numa loja e comprar a caneta, esse cliente comprou da L'Oréal. Entendi. Então, operações é tudo isso. Legal. Então, assim, deu para entender. Eu começaria explicando por isso, entendeu? Participa de tudo. Logística. Logística está dentro desse processo da caneta como um todo. Aonde logística entraria especificamente? No gerenciamento do material como um todo ali. Digamos que a compra do material, o gerenciamento do estoque dos componentes da caneta, o gerenciamento do plano de produção e etc e tal. Aquilo ali é uma área de logística. Tudo que tem relação com o material, então, que você está usando para criar a caneta. Mais ou menos isso. De forma bem básica, para minha avó, eu diria que é isso aí. Se eu falasse para minha avó, eu diria que é isso aí. É para entender mesmo. É isso. E aí você tem uma outra perna, que é a perna de supply, que faz com que todo esse processo da caneta do end-to-end converse com o negócio. Porque você concorda que se eu fizer todo esse processo da caneta sem entender o que o negócio está pensando... Uma visão mais estratégica, então. Porque senão eu vou falar assim, beleza, você quer uma caneta que fale, é isso? Ok, eu vou fazer uma caneta que fala chinês. E aí o negócio, na verdade, estava pensando em fazer uma propaganda com uma caneta que fala português. Entendi. E aí você fala, cara, pelo amor de Deus, não. Então, assim, existe também áreas que fazem essa ponte com o negócio. Obviamente, quando você está desenvolvendo o produto, existe uma área específica chamada de desenvolvimento de produto, que inclusive é uma matéria que acho que quem faz engenharia tem essa matéria, inclusive com esse nome, desenvolvimento de produto. Legal. Que essa área ela é responsável também por fazer esse link com o negócio, para entender quais são as necessidades do negócio. E aí, quando você chega já para o momento de você entender o potencial do produto, entender se vai dar certo, se não vai, o quanto que vai vender em cada loja. Para você ter uma ideia, quando você vai lançar um produto, você precisa fazer até a conta do giro diário naquele produto. Ou seja,
você precisa entender, cara, quantos produtinhos que eu vou colocar na gôndola, qual vai ser a profundidade daquela gôndola, ou seja, eu vou botar 3 fileirinhas com 5 de profundidade. Então naquela loja vai ter 15 produtos. Se eu for vender, sei lá, 3 por minuto, o quanto que eu vou vender para girar aquela gôndola. Isso. Quanto que eu vou vender por dia? Então, quantas lojas que tem desse estilo? Então, e aí você vai expandindo até chegar em 20 milhões de unidades por mês. Caraca. E aí você gera a previsão de vendas. Muito maneiro. Para fazer tudo isso, você tem essa área específica de demand planning, que é a ponte com o negócio. Que é a supply. Que é a supply. Essa área está em supply, entendeu? Então eu explicaria um pouco para minha avó dessa forma. Não é fácil, de verdade, assim, acho que logística, supply, operações é um mercado bem complexo. O lado bom, cara, é que por ser tão grande, você pode transitar muito, assim. Então eu vejo muita gente chegando, cara, amo logística. É o que eu falei, aí chega em demand planning. Chega em demand planning e fala, mas não era isso que eu achava que era logística. Não gostei disso. Aí a pessoa vai para transporte. Aí a pessoa vai para desenvolvimento de produto, aí a pessoa vai para compras. E também cada empresa também deve ter algumas deve variar um pouquinho, né? Com certeza absoluta. Acho que cada empresa tem um pouco do seu processo. De certa forma, o core de operações, digamos assim, é um pouco isso do que eu falei, mas é óbvio que cada empresa varia um pouco. Por exemplo, até o que eu estou falando muito é para uma empresa de varejo. Né, que é o que a L'Oréal trabalha. Quando você vai falar, por exemplo, numa empresa de petróleo, cara, Ipiranga, por exemplo, você vai ter uma área de planejamento de vendas? Vai, mas não é da mesma forma. Você não vai ter a Grazi fazendo uma propaganda de óleo lubrificante. É diferente, entendeu? Então, varia muito de empresa para empresa. Assim. Eu falando como L'Oréal, é mais especificamente o que eu falei, entendeu? Legal. E como é que é a rotina, assim, dentro de uma área de logística, assim? Vamos começar falando sobre essa área de... Você estava lá, você entrou na logística, né? Você entrou como o quê? Estagiário? Eu entrei como estagiário em demand planning, em previsão de vendas. Que é supply. Que seria supply. Ah, legal. E aí eu fui efetivado lá em demand planning, trabalhava fazia previsão de vendas de algumas marcas, fazia a maior de todas que eu fazia era o SEV, por exemplo. E aí é bem legal esse processo, assim, para quem gosta, eu super indico, assim, é muito legal. Você realmente fica inserido no mercado, você conhece muita coisa que eu acho que quem fica um pouco mais para trás no mercado de operações não tem oportunidade de ver, sabe? E aí eu fiquei quase 3 anos em demand planning, que é a supply, e aí depois eu vim para essa área que já é considerado mais logística, que é a área que, na verdade, eu trabalho hoje não só com o Brasil, mas com países da América Latina. Então, basicamente, eu recebo a previsão de vendas do Brasil, recebo a previsão de vendas de todos os países da América Latina e eu traduzo essa previsão de vendas para plano de produção para a fábrica. Legal. Então, a minha área hoje é logística, exatamente. Essa área de logística. Que aí tem as suas denominações, na L'Oréal a gente chama de logística, mas basicamente é você traduzir para o plano de produção e você garantir que o teu estoque está saudável. Porque, principalmente quando você está com... Acho que são duas vertentes, né? Quando você tem um país que está em crise e você tem um país que está crescendo muito, você fazer uma previsão de vendas correta é muito difícil. Muito difícil. Você entender... Porque o cenário está mudando, então... A análise estatística ali, ela está pegando uma série difícil. Que já... É muito complicado você falar mês que vem como é que vai estar, entendeu? Então, a gente nos últimos anos, né? Então foi bem difícil. Nos últimos anos a gente até mostra muito o pessoal que está entrando lá, alguns gráficos até de economia e tal, mostrando um pouco o mercado como um todo, assim, tipo, cara, agora o Brasil vai decolar, e agora o Brasil está caindo. Você fala, cara, como é que fica como é que eu faço a previsão de vendas disso? É muito difícil. Então, quando você tem esse processo, a área de logística especificamente, que cuida dessa parte de estoques, ela se torna muito importante para garantir que, mesmo que... Um ponto que a gente sempre fala de previsão de vendas é o princípio básico de previsão de vendas, você vai errar. É impossível. Você acertar, a não ser que você seja mãe de nada, você vai acertar tudo para frente, é impossível. Legal. Então, o teu processo você vai errar. Então, partindo desse pressuposto que você vai errar, a nossa área, que é a área que eu estou hoje, ela se torna muito importante para você garantir um controle de estoque. Então, por exemplo, se eu já sei que aquela área ela vai errar, eu preciso garantir para ele uma cobertura
que dê chance dele errar, tanto para cima quanto para baixo. Sim. Então, por exemplo, se ele for quer vender 10 já unidades... tem uma margem ali. Exatamente. Ele falou, vou vender 10 unidades. Eu vou garantir que o estoque dele vai ter, sei lá, 20. Porque se ele vender um pouquinho a mais, eu tenho. Se ele vender um pouco a menos... O problema é, se ele vender um pouco a menos, aquilo ali se tornar um obsoleto, porque o estoque tem um vencimento. Então, a minha área ela tem essa responsabilidade de achar o tempo ideal ali, sabe? Legal. Que é muito legal, assim, eu acho super legal. Você consegue ver uma contribuição para o negócio muito grande. Eu sempre falo que, cara, quando está em crise, as áreas que mais aparecem são as áreas de operações, porque, basicamente, quando você está crescendo, o Brasil está lá bombando, está crescendo e tal, você tem muito dinheiro, então você investe em marketing, investe em comercial, você bota mídia, bota não sei o quê, vai rodando muito bem. Quando você está em crise, você precisa muito que as áreas de suporte, digamos assim, elas enxuguem o máximo possível. É verdade. Então, por exemplo, o meu estoque precisa estar o mais saudável possível. Se eu gero um obsoleto, eu estou tirando dinheiro de uma possível campanha em marketing. Se eu gasto muito, por exemplo, com transporte, se eu não faço uma rota otimizada, e aí já lembro de pesquisa operacional na faculdade também, que tem a otimização de rotas, que o pessoal... Que você acha que não serve para nada, o pessoal de transportes usa muito, legal. muito essa e a logística. Otimização. Transportes não é tão, cara, não é chamado de logística, mas interage ali também diretamente. Operações. Lembrando da minha avó lá, operações, transporte está aqui dentro. Tá dentro de operações. Tá ali dentro, cara, e aí, por exemplo, são coisas que você consegue mostrar valor para o negócio quando o mercado está em crise, entendeu? Então, cara, eu vou fazer uma rota otimizada porque eu vou economizar dinheiro com essa rota, eu vou gerar menos obsoleto possível porque eu vou economizar dinheiro, eu vou fazer um produto mais barato. Então, cara, precisa realmente ser essa tampa, não pode ser uma tampa diferenciada, eu vou encontrar fornecedores que te entregam uma qualidade, mas de uma forma mais barata. Enfim, em operações como um todo, obviamente tem ali supply, tem logística também, você tem muita oportunidade de garantir uma entrega para o negócio. Então, assim, cara, quando está em crise é a melhor área para se trabalhar, onde você vai mais muito bom. Valor. E você falou que também tem a possibilidade de você transitar ali entre essas áreas, né? Isso também é interessante. Quando você, assim, aí falando muito pela L'Oréal, é uma empresa, e aí, cara, de verdade, eu acho que seja em várias outras empresas, pelo menos que eu escuto, tá? Mas falando de L'Oréal especificamente, você até até um a mais, assim, um benefício que você tem, se você quer ser um cara, por exemplo, você quer crescer em termos de carreira, é importante que você passe por várias áreas, que você conheça várias áreas. Então você se torne um profissional de multi-áreas, digamos assim. Por exemplo, existem empresas que são mais de especialistas. E aí é até importante para as pessoas pensarem muito nisso. Cara, o que eu quero para a minha carreira? Por mais que seja no início, eu quero ser um especialista. Eu quero escolher essa área, quero trabalhar... Você é um cara técnico. Eu quero trabalhar 50 anos da minha vida nessa área. Fazendo aqui essas séries estatísticas aqui. Pro resto da minha vida, né? Planejamento de demanda. É isso. Existem empresas que são muito assim. A L'Oréal não é tanto assim. A L'Oréal, ela é muito mais uma empresa de multi-áreas, em que você... muito mais nisso. Então, por exemplo, eu fiquei 3 anos na área de Demand Planning, já estou há quase 2 anos nessa outra área, já vou para outra área. Por quê? Porque é importante eu conhecer o máximo possível de operações para poder crescer. Legal. Porque é uma cadeia muito complexa. É isso que eu ia falar. Inclusive, um diretor de operações, o cara tem que ter um conhecimento de todas essas áreas embaixo dele, né? Então, isso deve assim, ser uma complexidade gigantesca. Isso é bem bizarro e até muito legal. Você ter contato com essas pessoas. Eu até falo muito com estagiários novos. Eu tô até um estagiário lá na área hoje, inclusive eu estava falando para ele. Falei, cara, é muito legal você escutar esses caras falando, porque você vê a experiência do cara, a visão do cara. Às vezes você tá ali quebrando a cabeça, pô, o que eu posso fazer? Então, assim, o cara olha em um segundo, não, isso aqui. Ou então aí, você dá uma ideia e o cara fala, isso aqui não, porque vai impactar lá no final da cadeia. Exatamente, isso que eu ia falar. O cara dá uma opinião aqui na tua área,
e aí ele vira em um segundo e já tá falando de uma outra área completa. Então ele vai lá e dá uma opinião em logística, aí depois ele fala de transporte, aí depois ele fala de desenvolvimento de produto. Ele navega muito bem ali, né? O cara sabe tudo, assim, são caras realmente diferenciados, assim. Legal. Então é super legal a convivência com essa galera. E aí até o que a gente estava falando dessa possibilidade de você passar por várias áreas, que eu acho assim muito enriquecedor, legal. Muito legal até para carreira, para você e assim, às vezes não só para carreira, tá? Tem gente, por exemplo, que entrou na L'Oréal e quero logística, amo logística, tudo que eu quero, blá, blá, blá. Chega lá, tá no marketing agora. Ele falou, cara, não é o que eu queria, eu quero ouvir na prática ali como é que era. Não é, cara, não gosto. Tem muita galera de engenharia. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Muita galera de engenharia no marketing, no comercial, no trade. E, cara, eu acho que o mais importante é isso, é saber que hoje em dia, todas imagino eu que antigamente era um pouco mais segmentado, né? Ah, se você fez economia, mercado financeiro, não sei o que. Sim, hoje em dia você consegue navegar. Você vai para qualquer lugar, entendeu? Isso é verdade. Inclusive, conversando com os recrutadores que eu venho entrevistando aqui, eles falaram que antigamente eles davam um peso muito maior pro currículo, para a formação acadêmica do cara, né? A faculdade que ele fez, o curso, isso ditava bastante a carreira do cara. E hoje é muito mais as experiências dele, os conhecimentos que ele tem, e aí ele consegue ir navegando ali dentro das empresas. Mas legal. Aí você estava lá, né? Ficou 3 anos como analista e foi promovido a coordenador. Isso. Na área de logística também. Eu fiquei 3 anos em Demand Planning como estagiário e analista e aí vim para a área de logística como coordenador. E aí tô até agora lá. E aí o que mudou quando você veio para cá? Cara, obviamente você muda nas funções, assim, você sai de um mundo onde eu preciso entender muito de estratégia de business e tal, para um mundo onde eu preciso entender muito de fábrica, de plano de produção, Talvez tenha que ter um raciocínio lógico também mais afiado, né? O que você acha? Na verdade, acho que as duas áreas são muito importantes nesse ponto do raciocínio lógico, mas o que muda mais, cara, eu digamos que é a parte mais técnica. Porque quando você está em Demand Planning, você fala muito de estatística, você fala muito de negócio, você fala muito de modelos estatísticos e tal. Quando você vai para a área de plano de produção e etc., eu estou falando que um reator quebrou. Aí você pergunta por que o reator quebrou, a pessoa começa a explicar tecnicamente por que o reator quebrou, você fala, cara... Eu lembro até hoje, o primeiro dia eu falava para ele, pô, Guilherme, não vou conseguir produzir isso aqui e tal, porque o reator quebrou por causa disso. Eu falei, pô... Calma aí, eu tô chegando. Cara. Exatamente. Então é como se você mudasse o teu foco para uma outra área que, cara, é super importante porque te dá uma visão do negócio como um todo, sabe? Porque hoje eu consigo ver... Eu lembro que quando eu era, por exemplo, de Demand Planning, vinham falar pra mim, cara, não vou conseguir te entregar tal produto porque o reator quebrou. O reator quebrou, com certeza, mentira, tô falando, não sei o que. Agora hoje, esse é um problema seu, né? Que você hoje eu vejo que quebrou. E o inverso também. Às vezes eu tô falando com o pessoal da fábrica, aí eu falo, não, porque variou a previsão de vendas e tal, eles... Cara, esse pessoal de previsão de vendas, os caras variam o tempo todo, eles não têm noção de nada, não é possível. Aí eu tenho noção, aí eu tento explicar, eu falo, cara, não, é por causa do mercado, faz sentido, que não é assim e tal. Então é legal você ter... Legal, essa visão multidisciplinar, né? E eu tenho certeza que eu ainda tenho uma visão completamente deturpada de várias outras áreas, que em algum momento eu quero passar para diminuir esse gap que eu tenho ainda como carreira, sabe? Legal. E como coordenador, o que mudou assim de atividade? Cara, eu acho que em termos de carreira, você tem... acho que quando você sai de estagiário para analista, você tem vários desafios. Na verdade, assim, o primeiro desafio que eu diria é quando você chega no seu primeiro dia numa multinacional, como estagiário. Sim. Você vê aqui no mundo, o estagiário... Você tá perdido, você não entende nada que tá acontecendo. E acho que a galera faz questão ainda de falar mais rápido, falar mais difícil, você ainda fica assim, ai, que é isso? Fica desesperado. Fala, cara, não vou dar conta e tal. Eu diria que você tem alguns marcos, né? Esse seria, eu acho, o primeiro marco. É você entrar e falar, cara, aonde eu tô, sabe? E aí você vai se adaptando. Depois, como analista, as suas responsabilidades, obviamente, aumentam. Me lembro bem, quando eu virei analista, eu passei a cuidar de uma carteira de R$1 bilhão. Então, tipo, surreal, né? De um dia para a noite, eu era responsável por R$1 bilhão da companhia. Então você fala, cara, né?
Só que é super legal, eu pelo menos eu acho legal essa responsabilidade e tal. O próprio estagiário na L'Oréal como todo, ele já tem muita responsabilidade, mas eu acho que essa mudança te dá ainda mais. E quando você passa a cargo de coordenação, muda um pouco porque você passa a falar de pessoas. Então você sai um pouco desse âmbito do operacional, da responsabilidade lá do número e tal, para responsabilidade por pessoas. Assim. Eu digo muito hoje que eu tenho filhos. A gente também brinca. Exatamente. Então você passa a ter 24 horas, assim, eu me preocupo com a minha equipe o tempo todo e você passa a se preocupar também com as pessoas em volta e tal. Então eu digo até que se você quer ser um gestor, cara, é pessoas, sabe? É pessoas o tempo todo, pessoas, você passa a respirar pessoas, assim. Legal. Obviamente é importante você conhecer o técnico, é importante você conhecer o operacional, é óbvio. Mas se você não tiver esse tato por pessoas... Senão você acaba centralizando muita coisa, você não sai do operacional também, e aí você não consegue agir estrategicamente. Que digamos que acho que é o outro marco assim, que tem, que é você lá, digamos, largar o osso e passar... Porque, cara, imagina lá que você é um analista, eu falo pra você... eu falo assim, cara, eu tenho uma ideia aqui de fazer isso assim, assim, assado. Você pega teu computador, você vai lá e faz. Sim. Você faz lá em 5 minutos, fiz. Quando você é coordenador, você não pode fazer isso. Você precisa fazer com que a sua equipe entenda a necessidade, a importância daquilo, se engaje para fazer aquilo. E alguém faça. E faça a construção e se sinta parte disso. Sabe? Sim. Faz sentido. É o que você falou. O coordenador que não larga o osso, ele vai lá e vai fazer. E aí a equipe tá olhando e falou, cara, mas então pra que eu tô aqui? E aí dá aquela sensação de ele tá forçando alguma coisa ali que ele saiu da cabeça dele e não construíram junto. Exatamente, é aquela questão só da demanda, né? Cara, demanda. Então acho que esse é um outro marco que é uma dificuldade muito grande. Eu acho que todo mundo um dia vai passar por isso, não é fácil mesmo. Mas, cara, depois que você pega... Legal. A melhor experiência que tem, assim, é super legal. Eu, particularmente, hoje eu sou mais apaixonado por pessoas do que por operações como um todo, assim. Legal, isso é muito bom. Legal, cara. Não, eu acho que, assim, não é todo mundo realmente que gosta, assim. Não. Tem gente que tem aquele viés mais técnico ali, ficar focadão, fazendo um monte de cálculo, fazendo material ali, o que quer que seja. Mas eu particularmente também acho bem legal. Eu trabalhei com planejamento estratégico, inclusive é a área uma das áreas que eu acho mais legais, assim, porque tem muito a ver com o futuro da empresa mesmo, né? E tem muito essa pegada de gestão, planejamento, isso é bem legal. Assim, aqui dentro da Motim também a gente faz isso o tempo todo, né? E é um desafio nosso fazer essa separação do operacional e do estratégico, porque igual eu falo pro Lucas, assim, né? Fico brincando, eu falo assim, cara, imagina que tem aqui um baú de trabalho, aí tipo, todo dia você mete a mão ali, você vai tirando o trabalho, só que esse baú é infinito, quanto mais você quiser, mais trabalho vai sair, entendeu? Então você tem que aprender a trabalhar de forma inteligente para pegar o que realmente é importante ali e você fazer a sua equipe também tá participando para aquilo e motivada, né? Cara, acho que eu falo sempre pro pessoal, assim, o principal pra mim é o pessoal chegar feliz, chegar querendo. Eu, particularmente, eu tenho um perfil muito de brincar o tempo todo, então eu quero que a galera esteja se divertindo o tempo todo e tal. Legal. Porque, cara, você chegar num lugar que, é só demanda, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, sai e tal. Fica pesado, eu acho que eu nem consigo trabalhar. E assim, e por outro lado também, obviamente, é legal esse lado de pessoas e tal, não sei o que. Mas é super importante também o outro lado, a galera que, cara, quero ser isso pro resto da minha vida, eu não quero ter equipe, eu quero ser técnico e tal. O cara vai se especializar, vai fazer um monte de curso. Isso é muito valioso também, sabe? Porque acho que tem muita gente que olha o mercado hoje em dia e fala, se eu não for gestor, ferrou, não vou ter emprego. Não. Tem esse lado também que ele é muito valioso. Principalmente para engenheiro, né? Engenheiro tem muita essa oportunidade. Engenharia é muito importante esse perfil técnico também, sabe? Sim. Senão a empresa não vive também, a empresa só de pessoas. Vou só trabalhar com pessoas, eu não tenho como. Exatamente. Legal. E aí assim, em relação à área de logística, né? O que você acha que um cara tem que ter para ele se dar bem nessa área, assim? Tipo, o que é importante para um profissional de logística ao longo da carreira dele, assim? O que você Cara, eu diria que até pra galera que tá começando, assim, logística como um todo, e aí eu até abro para operações, não são
não são áreas que são muito explicadas na faculdade. Então, o que eu estava falando, você tem, por exemplo, eu particularmente na faculdade, lá na UF, eu tive logística que falava só de previsão de vendas, tive aquela matéria de operacional, que eu esqueci o nome, enfim, que é de construção de rotas e tal, que é um pouco mais de transporte. Enfim, você tem muito pouco material. O que eu quero dizer com isso? O teu técnico, nesse momento que você vai entrar para o mercado, não é tão importante. Técnico de conhecimento acadêmico. De conhecimento de tipo, logística, de operações e tal. Cara, eu não vou olhar um currículo e falar assim, pô, esse cara aqui sabe previsão de venda, sabe métodos estatísticos, sabe? Não tô esperando isso do cara. Legal, isso é importante. Porque a gente sabe que não tem uma construção tão grande quanto a isso. E, cara, o estagiário, ele tá ali para aprender. Então, o principal ponto que eu sempre falo é a pessoa querer, assim, querer. Eu não me importo hoje, por exemplo, de entrevistar um cara que faz marketing, mas que o cara fala assim, cara, meu sonho é trabalhar com operações, com logística e tal. Quando você tem lá, dependendo da sua formação, você vai ter facilidade para algumas coisas, dificuldade para outras. Então, isso são pontos que, cara, natural, né? Você vai desenvolvendo. Agora, ao longo da sua carreira, que aí é importante você entendendo um pouco o que você quer e ir se especializando. Primeiro ponto, cara, super importante você, no mercado de operações como um todo, você entender o que é logística, você entender onde está a supply. O papel de cada área. O papel de cada área e o que você quer. Assim, a maior dificuldade de todo mundo, que eu tenho certeza que, cara, se as pessoas pararem para fazer isso agora, vão ficar 4 dias tentando fazer. Construir um plano de carreira em termos de próximo passo e depois os outros passos. Com relação à área que eu quero estar, quando que eu quero estar, quanto tempo. Obviamente, isso necessariamente vai acontecer, não necessariamente. Sim. Mas eu quero ver construir, assim. Todo mundo tem essa dificuldade. Por quê? Porque, cara, quando você para olhar a sua carreira como um todo, a tendência é você falar, não tenho noção do que eu quero, entendeu? Com certeza. Então, eu diria que, assim, além de você, cara, quero muito, é o que eu quero, vou dar meu sangue, vou contribuir, vou trazer ideia nova e tal. Depois disso, entrou na empresa, você procurar entender o mercado como um todo e entender primeiro, se você se encaixa ali, cara, entendi que me encaixo, é você começar a trabalhar para construir a sua carreira. Porque como eu falei, o mercado de logística e operações como um todo, como você não tem tanta formação na faculdade, você acaba aprendendo muito on the job. Sim. Então, além do on the job, óbvio, você tem cursos super importantes para fazer. Excel é assim, precisa muito, lá. Precisa, assim, dia com todo. certeza. A gente até passou um pouco dessa fase do precisa de Excel, até perguntar, porque assim, já para vir... Isso já é eu já tô levando em consideração que o cara tem. Requisito entendeu? mínimo. Né? Então, assim, já passa muito mais para questão lá, Power BI, VBA, bababá. E aí o resto, cara, o técnico, você vai aprendendo muito on the job. Técnico da logística em si. Da logística específica, da área que você tiver. Eu acho engraçado você falar que logística você aprende pouco na faculdade, porque a impressão que eu tenho é que você, mesmo aprendendo pouco, ainda aprende mais do que a maioria das outras áreas. Concordo plenamente, assim, acho que... É porque o que eu sempre falo, cara, na verdade, é que acho que na faculdade você aprende a ter raciocínio lógico, você aprende a ser malandro em certas situações, e aí o malandro não é pro lado ruim, de verdade, eu acho que é o malandro pro lado bom. Por exemplo, cara, tô com um problema no reator, quebrou o reator, eu vou ter uma venda de 10 milhões de reais, o que eu vou fazer? Cara, a faculdade é um pouco daquele negócio de, cara, tem uma prova amanhã, preciso estudar e tal, você aprende a sair rapidão e vou fazer isso aqui e resolvi. É um pouco do trabalho, cara. Trabalho você não vai ter a prova, mas a prova vou perder 10 milhões de reais. Vai ter algum desafio ali pra você vai fazer? Resolver ali. Então acho que é um pouco essas coisas que a faculdade te dá, então esse jogo de cintura, principalmente para quem está começando, né? Então, para quem está começando ali, você tem uma primeira experiência ali. Então assim, cara, você acaba aprendendo algumas coisas de logística na faculdade, aprende, que eu falei, algumas matérias aí que eu me lembrei, elas estão um pouco ligadas. Mas acho que o principal é isso, sei lá, você abrir uma prova de cálculo e falar, tem 4 questões, eu não sei nenhuma, o que eu faço? E aí você dá teu jeito, entendeu? E acho que é um tem pouco... muito de improvisação, então, e você tem que lidar com as coisas acontecendo na hora ali. Cara, você imagina, assim, tudo tá ligado a uma fábrica. Fábrica,
sei lá, acabou a luz, ou quebrou, tudo bem, acabou a luz, você tem como é que chama? Esqueci o... Reator. Não, Gerador. Você tem o gerador, mas normalmente quando cai a luz e liga o gerador, aquele lote que estava sendo produzido tem que jogar fora, porque não é bom. Teve uma demanda maior do que o esperado, você tem que lidar com esse tipo de coisa. Você tem acidentes, você tem um monte de coisa que nunca vai ser... Você nunca vai chegar hoje no meu trabalho 9 horas, vou olhar minha agenda e falar assim, hoje eu vou fazer isso, porra, que ótimo. Então o cara tem que gostar também, né, desse dia a dia... Da incerteza. Sem essa rotina tão definida. É isso, cara, é incerteza o tempo todo, acho que é desafio o tempo todo e de verdade, pra mim é isso que torna legal. Que não é aquela mesmice, sabe? Tipo, cara, é o tempo todo alguma coisa acontecendo, algum desafio. Eu lembro que eu tava entrevistando esse estagiário que entrou agora e eu tava falando pra ele, eu falei, cara, imagina você tá numa área que você tem suas atividades diárias, você tem seus projetos que você toca e você tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E você tem que fazer tudo. Por quê? Porque se você não fizer nada, as coisas não rodam. Tudo vai cair. Então você precisa se organizar muito bem nessa dinâmica, nesse turbilhão, entendeu? Nessa loucura. E é isso que pra mim torna tão legal, sabe? Legal, isso legal. Que e aí você falou que, assim, um ponto é que você deve ter muita interação com outras pessoas, outras áreas também. O relacionamento é algo importante lá dentro? Cara, com certeza, assim, principalmente falando em termos de L'Oréal, acho que pessoas é o que mais importa. Até falando de L'Oréal especificamente, uma coisa que eu me orgulho muito é que a L'Oréal dá muito valor às pessoas e as diferenças de cada um e tal. Mas voltando mais pro lado de relacionamento de trabalho como um todo, cara, você imagina assim, eu trabalho numa área, lembra da caneta especial lá que eu falei? Ela passa por milhões de áreas. Ela passa por, cara, o processo que eu falei tem, sei lá, 20 áreas com 200 envolvidos. Sim. Então não adianta você pensar que, não, eu vou fazer o meu e resolveu. Não é, cara. Assim, então, por exemplo, sei lá, um exemplo, deu um acidente na fábrica, o acidente da fábrica, ele vai interferindo em milhões de áreas até chegar na minha, que vai passando e tal. Então, se você não tiver um relacionamento muito bom, se você não tiver uma parceria muito grande com as outras áreas, cara, em algum momento você vai bater de cara na parede, entendeu? Legal, então, assim, e aí eu tenho certeza que é para qualquer empresa, assim. O relacionamento, a questão de você saber sempre que a tua área do lado ela é super importante, é você tratar bem as pessoas, é você... Até para crescer também, né? Exatamente. Networking nem se fala, tá? Eu não ia nem entrar nesse ponto em termos de crescimento. Cara, é super importante você ser uma pessoa conhecida por ser colaborativa, por ter uma cooperação e tal. Legal. As pessoas que normalmente não têm essas características, cara, elas não são valorizadas, assim. E eu nem acho que tem que ser assim, porque eu realmente acredito, e não é só para trabalho, eu acho que para tua vida pessoal também. Cara, colaboração, cooperação, ajudar o próximo, todas essas coisas são importantes. Com certeza. E numa empresa que, você, numa área, inclusive, cara, operações, logística... Totalmente integrada ali, né? Nada funciona sozinho. Não adianta, vou fazer aqui a minha previsão de vendas e é isso, toma aí. Sabe, o produto não vai sair do nada, entendeu? E aí você falou também que você usa muito Excel, hoje você já usa muito VBA lá também, ou como é que é? Tá implementando mais agora? Cara, Excel, assim, é o tempo todo, óbvio, é o que eu falei. Principalmente pra galera mais nova, acredita. Claro que... Analista júnior... claro que quando você vai... Estagiário. Você vai crescendo, você vai usando menos porque... Começa a delegar, né? Você começa a delegar um pouco mais. Mas... Estagiário especificamente, cara, é um must, assim, não tem como a pessoa entrar e não saber Excel, VBA. Hoje em dia, Power BI tá assim, tá no topo. Todo mundo só fala disso, né? Todo mundo só fala de Power BI. A gente tem colocado cada vez mais na L'Oréal Power BI, porque, cara, realmente é uma ferramenta, assim, sensacional. Para gestão é excelente. Super legal, te dá. Primeiro, eu acho que facilita também o trabalho do estagiário, porque ela dá a possibilidade do estagiário construir ferramentas, construir dashboards de uma forma mais rápida, mais simples e com uma visibilidade muito grande. E para o gestor ele também é muito melhor. Por quê? Porque ele consegue navegar de uma forma muito rápida em dashboards super interessantes, assim. Então tá muito em foco o Power BI, cara. Tá muito, né, cara? Pô, É engraçado que tem vindo mais gente que já trabalha fazer o Power BI do que universitário
Porque começou há pouco tempo nas empresas. Começou há pouco tempo, antes tinha um Tableau, né? Mas o Tableau ele foi deixado meio de lado, porque o Power BI tem várias vantagens, né? Mas tem vindo muita gente já, até gerente tem vindo fazer, porque quer ter essa visão, entendeu? De entender. E aí ele quer entender essa ferramenta e tudo mais. Então, legal. E o VBA, vocês já usam lá também? O VBA usa muito, até... Você tem, assim, o Excel é básico, todo mundo, básico que eu digo em termos de tem que ter. O VBA, cara, eu digo sempre que é um a mais. É obrigatório ter? Não. Mas aquele cara que tem e que pensa à frente em como fazer as coisas mais fáceis e tal, às vezes o cara já facilita até a vida dele. Eu lembro até quando eu era estagiário, eu entrei lá na L'Oréal, aí um estagiário antigo tava me passando as coisas, ele falou, cara, então, esse processo aqui você precisa fazer isso, repetir 30 vezes isso aqui, fica nisso. O cara demorava uma semana para atualizar uma planilha. Aí eu falei pra ele, cara, por que você não bota um VBA nisso aqui? Tipo, faz um loop e tal, não sei o quê. Aí ele, eu não gosto de VBA, não entendo VBA e tal, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Aí, obviamente, primeiro eu aprendi do processo do cara, entendi o porquê que ele não fazia e tal. Aí depois de 2 meses eu comecei a botar, tipo, VBA nas coisas, meu trabalho se reduziu, assim, de uma forma... Você conseguiu pensar em outros projetos, participar de outras atividades. O principal ponto com o VBA você consegue reduzir o seu tempo de operacional para pensar em estratégico. E o estagiário que passa a pensar no estratégico, e não só aquele cara que é executor de planilha, é o cara que se diferencia. Legal. É o cara que as pessoas vão olhar e falar assim, pô, aquele ali, ele consegue pensar além do que da caixinha dele, sabe? É aquele cara que vem, pô, você já parou pra pensar que a gente poderia fazer isso, aquilo? Não só, tipo, não, tô fazendo aqui, cola a planilha A na linha 2. Porque ele vai ter tempo pra pensar, né? Exatamente. Legal. E além dessas 3, tem alguma outra ferramenta, assim, que vocês usam muito lá? Alguma ferramenta específica de logística, algum outro software? Cara, a gente tem alguns softwares que a gente usa lá. A gente tem, por exemplo, o SAP, que algumas pessoas conhecem como SAP, SAP, enfim. Que acho que está em 99% das grandes empresas. Grandes empresas usam. Obviamente, não é necessário um estagiário entrar lá. Mas vocês usam o SAP também? Vocês imputam informação lá? O SAP é a grande... Na L'Oréal, o SAP é a ferramenta que consolida todas as informações da empresa. Sim. Então... qualquer informação que eu precisar da L'Oréal está dentro do SAP. Legal. Ela é a grande união de tudo. E aí o SAP exporta as bases em Excel e vocês fazem as análises vocês em cima do Excel, Power BI, etc. Exatamente. Você tem uma ferramenta que chama Future Master, que é uma ferramenta para a área de previsão de vendas. Legal. Então ela é uma ferramenta onde você tem todos os métodos estatísticos, o qual que você vai usar, tem todo o conceito de tendência, previsão de vendas e tal. Quem fez logística na faculdade de previsão de vendas e gostou, vai ficar maravilhado com esse software, assim, é super legal. Você abre a parte de previsão de vendas, tem, sei lá, 30 métodos estatísticos, assim, é super legal. Você tem algumas outras ferramentas da área de finanças, mas... Vocês fazem muita apresentação lá também? Cara, o tempo todo. PPT PowerPoint. PPT é super importante. Digamos que assim, o PPT é onde você vai vender o seu negócio, né? É a ponta ali do seu trabalho, né? Porque é quando você vai apresentar o que você fez, seu resultado, etc. Óbvio que também não é legal aquela pessoa que quer só se vender o tempo todo, mas, cara, é importante você em algum momento mostrar, faz parte do negócio. Então, assim, você também saber PPT, digamos assim, você saber construir um PPT legal, principal, você saber construir um flow de apresentação. Porque tem gente que faz um PPT lindo, mas chega na hora de apresentar, não entende o que quer falar e tal. Super confuso, né? Então você tem todos esses lados que você precisa, né? Você precisa fazer um bom PPT, você precisa construir esse flow de apresentação e, cara, a gente usa o tempo todo, que eu imagino que todas as empresas usam, porque não tem como eu ir para uma reunião, por exemplo, num board de diretores e eu apresentar uma planilha do Excel. Um Word. Não tem como, tem que ser apresentação. Então você precisa abrir o tempo dos caras é muito valioso, então você não pode ficar entrando no detalhe ali da informaçãozinha da planilha. Tem só informação gerencial. E até acho que esse é o ponto-chave que você tocou, cara, porque quando você tem você vai fazer uma apresentação, por exemplo, para diretores e tal, o tempo dos caras é dinheiro, é curtíssimo, assim. Exatamente. Então você precisa também ser inteligente o suficiente de falar, cara, como é que eu vou passar o meu recado para eles? Eu vou convencer eles do que eu quero é importante, muito rápido, e que eu vou garantir que os caras não vão me cortar. Então eu lembro até hoje, a primeira reunião que eu fiz com os diretores, eu era estagiário,
Aí eu fiz lá meu PPT e tal, não sei o quê. Aí cheguei e falei, boa tarde, acabou, não falei mais nada. Por quê? Porque eu entrei com o PPT já com todas as informações. Todo mundo ficou olhando. Aí na hora que eu falei boa tarde, os caras já começaram a aquilo ali tá errado. Aí eu assim, ó. Tem que ter estratégia ali. Exatamente. Aí eu comecei a aprender, cara, que não é, tipo, não é tão fácil. Você precisa ter uma estratégia de deixar a galera te falar. Sim. E não é, os caras não fazem por mal, mas é porque realmente os caras estão naquela correria. Então assim, e aí, obviamente também você não tem como se impor tanto, porque, cara, você ainda tá começando ali, estagiário, você não pode falar, cala a boca todo mundo, né? Assim. Então, você tem que organizar para você conseguir o que você quer ali naquela reunião. É isso, então, cara, é super importante você antes pensar, não só fazendo um bom PPT, mas você criar estratégia na sua cabeça de como que eu vou fazer para me escutarem, convencer eles e aparecer de uma forma correta e boa, sabe? Legal. E aí nesse caso, cara, assim, até pra galera que tá entrando de estagiário, é super importante também o apoio e o desenvolvimento do... não só de gestor e tal, mas da galera próxima e tal. Então, assim, dica minha, cara, sempre a galera que, vou fazer minha primeira apresentação e tal, mostra pra pessoa do lado, mostra pra galera que tá mais tempo. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, cara, que eu tento sempre fazer na empresa, assim, que é compartilhamento de responsabilidade. Se você faz as coisas por conta própria, você está assumindo aquela responsabilidade sozinho, entendeu? É isso. E quando você está numa empresa grande, às vezes você paga um preço caro se você dá algum vacilo, entendeu? É isso. Assim, eu digo sempre que, cara, é super legal quando você tem alguém que quer mostrar que faz, que vai, acontece, babá, sozinho, não tem nenhum problema com isso. Sim. Só que você precisa saber também até onde você pode ir, né? Então, exatamente. Acho que é essa hora que é importante você compartilhar a responsabilidade. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sempre deixo o pessoal da minha equipe ir o máximo possível, vai lá, vai sozinho e tal, mas eu sempre espero deles e a gente sempre conversa muito sobre, cara, no momento que você olhar e falar assim, opa, aqui eu acho que eu preciso parar e vamos conversar. E aí vamos junto, porque se der algum problema, cara, somos nós dois e aí eu vou estar ali na frente falando, cara, peraí. Entendeu? Acho que é muito importante ter esse momento. E principalmente quando você está entrando. Quando você está entrando, a tendência, cara, é você entrar e falar assim, pô, nunca fizeram isso aqui? Porque, pô, tá de sacanagem, vou lá e faço. E aí, na hora que você vai lá e faz, você fala... Você vê que aquilo é mais complexo do que você imaginava. Ou você faz uma super besteira e aí, depois que você, ao invés de conversar com alguém antes, você descobre tomando porrada do porquê que ninguém nunca fez. Então, se você falar com alguém antes, a pessoa vai te falar, cara, não faz aquilo ali não, por causa disso, tem um problema aqui que é esse. Se você conseguir resolver esse problema, aí você faz a mudança que você quer, mas por enquanto... Mas é super importante, cara, conversar, aprender e tal. Tá, é o que eu tinha te falado, de uma das características mais importantes, acho que eu olho muito, em entrevista, é aquela pessoa que ela tá disposta a aprender, sabe? Legal. É aquele cara que olha e fala ele assim... assume que ele não sabe tanto ainda, mas aprender. O cara fala assim, cara, eu quero sugar o máximo aqui pra melhorar, pra aprender e tal. Isso aqui é um exemplo, cara. Se alguém chegar, por exemplo, um estagiário, chegar pra mim numa entrevista e falar assim, cara, conheço tudo de logística, eu não vou contratar. Porque é mentira, assim, eu não conheço tudo, assim, se você pegar o diretor hoje de operações, o cara vai falar, não conheço tudo, entendeu? Sim. Então não tem como alguém conhecer, assim, então eu gosto muito mais daquela pessoa que fala assim, cara, não conheço nada, mas eu quero muito aprender, eu quero me desenvolver, eu quero correr atrás e tal. Aqui é mão na massa. Que é o cara que vai chegar hoje, tipo, aquele estagiário que vai chegar hoje, tá numa reunião, tá anotando tudo, depois vai te perguntar tudo, falar o que é isso, o que é aquilo, quero aprender, entendeu? Acho que isso que é legal, sabe? Legal, ter essa humildade de aprender, assim. Show de bola, cara. E assim, pra fechar, queria que você, assim, se você fosse passar uma mensagem para o Guilherme lá da faculdade, imagina que o Guilherme lá da faculdade fala assim, pô, eu quero fazer carreira lá no Logística da L'Oréal. Que dica que você daria pro cara? Cara, primeiro, assim, o que eu falaria, acho que é um pouco do que a gente foi conversando aqui, acho que antes disso, na verdade, é aproveitar o máximo possível a faculdade, cara. Acho que é aproveitar tudo que a faculdade pode te oferecer. Até chopada também aproveita, porque depois acaba. Mas aproveitar muito essa questão de iniciação científica, monitoria, empresa júnior. Intercâmbio se der. Intercâmbio, tudo. Por quê? Porque isso vai te dando bagagem para você pensar melhor o que você realmente quer. Eu vejo muita gente hoje entrando muito cru no mercado de trabalho, mas não cru em termos de experiência anterior, cru em termos de cabeça, de o que eu quero para a minha vida. Sim. Isso não acontece, não é ruim, mas cara, se eu pudesse dar uma dica de
tenta vivenciar o máximo que você puder na faculdade para entrar o menos cru possível, isso vai te ajudar muito no seu desenvolvimento de carreira, entendeu? Pegar uma maturidade ali, né? É isso, exatamente, porque eu vejo muito estagiário entrando, cara, sem a menor noção do que quer, e você acaba demorando mais para entender, para pegar as coisas. Às vezes você vai acabar perdendo algumas oportunidades na própria empresa, porque você não tem tanta noção e tal. Então, se eu pudesse dar minha primeira dica, cara, seria essa: aproveita o máximo possível da faculdade, que as oportunidades elas vão surgir e você vai conhecer pessoas que vão te dar dica, que vão te ajudar, vão te desenvolver e vão poder te dar um norte, entendeu? Com certeza. Porque, cara, eu imagino que hoje o maior problema das pessoas seja falar assim, cara, eu acho que eu quero logística, mas eu não sei o que é. Eu acho que eu quero finanças, mas eu não sei o que é. E eu não sei para quem perguntar. Eu não tenho noção. E às vezes vai perguntar para um professor que é muito acadêmico, o cara vai dar uma resposta. O conceito do... Que aí você fala, cara, logística veio do grego, logística, aí você fala, caraca, como assim? Então você vai construindo esse networking e tal, as pessoas vão te ajudando também a ter uma noção. Eu diria isso, cara, aproveitar o máximo possível para construir uma base para falar, cara, agora eu vou pro mercado. E sem ansiedade, assim. Não adianta você achar que no primeiro período, vou para o mercado de trabalho. Cara, vai aprender nada. Não vai. Você vai se atrasar na faculdade. Se você conseguir um estágio, provavelmente é um estágio que você não vai ter que pensar muito. Você vai ter que ficar só executando trabalho braçal. E não vai ser legal. Então, assim, ao invés de entrar... Tudo bem, o salário lá do estágio nessa época vai te dar salário. Vai ficar feliz ali. Mas, cara, vale muito mais a pena uma monitoria, uma empresa júnior, científica, empresa júnior. Um projeto acadêmico. Exatamente. Essas coisas elas te dão muito mais bagagem nesse início, entendeu? E aí depois, cara, no ciclo profissional... Aí, o intercâmbio e tal. Aí depois no ciclo profissional procura realmente entrar no mercado de trabalho e não em qualquer coisa. Isso é outra coisa que eu vejo muito também. Fala, cara, quero entrar no mercado de trabalho. Aí vai no vagas.com e vai candidatar. Aí a pessoa chega na entrevista e sabe nem o que tá lá. Sabe nem qual é a empresa e tal. Cara, filtra, escolhe o que você quer e em algum momento você vai conseguir entrar, entendeu? Não tem... Não é impossível, entendeu? Sim. Pode demorar um pouco, né? Mas vai conseguir, assim. Acho que é segurar um pouco essa ansiedade. Cara, nem tão cedo, nem tão tarde também. Não diria que... Não tem como você... vou esperar lá pro 9º, 10º período para começar a estagiar. Legal. Acho que é um pouco tarde também, entendeu? Acho que é isso, eu daria essa Show de bola. Então, para você, o principal aí é você construir essa bagagem e aproveitar bem a faculdade. Então... Esse é o principal ponto. Eu acho que é isso e vai te dar essa bagagem suficiente para você entrar no mercado com outros olhos, assim. Entrar no mercado de uma forma que você olhe e fale, que você aproveite mais, sabe? Você entende minimamente o que está acontecendo ali, né? E você entra já com uma visão de cara, quando você está na faculdade aproveitando o máximo possível, você aprende a ter essa vontade de, em qualquer lugar que você tiver, aproveitar, extrair o máximo, aprender que tem a ver com o que você falou, de vestir a camisa também. Exatamente. Então, quando você vai entrar na empresa com essa pegada, cara, a curva de aprendizado dessas pessoas, ela é muito mais rápida da curva de aprendizado de um cara que ainda está ali entendendo o que é e tal. O cara que já tem essa pegada de, cara, quero aprender, quero fazer e tal. Por quê? Porque na parte da faculdade ele tava com essa pegada. Já se acostumou, né? Aí você já virou o ritmo do cara. Vai sofrer com essa questão de multinacional? Vai, é normal. Mas o cara vai sofrer pouquinho, já vai pegar o ritmo e corre atrás, entendeu? Legal, muito bom. É isso, cara. Show de bola. Beleza. Guilherme, obrigado aí, cara. Pô, foi excelente, hein? Pessoal, essa aqui é mais uma entrevista que a gente está fazendo para tentar deixar mais claro esse mundo das áreas das empresas, né, que a gente ouve falar muito, às vezes lá na logística, que é a mais famosa aí nas faculdades, mas a gente não tem tanto contato, beleza? Então fica de olho aí que a gente vai entrevistar mais algumas pessoas ainda. E se tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo, escreve aqui pra gente, que a gente vai tirar essas dúvidas e a gente pode, quem sabe, também criar um conteúdo novo aí com essas suas perguntas, beleza? Então é isso aí, um abração, valeu. Guilherme, obrigado, cara. Até a próxima aí. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Tchau.